Olá, bem-vindo de volta ao treinamento de autoria da Telesapiens e dessa vez nós vamos falar sobre banco de questões, um assunto muito importante. E é um elemento, é um objeto de aprendizagem, perdão, é um recurso didático muito importante dentro do nosso acervo didático. Bem, vamos falar um pouco mais sobre banco de questões. Mas antes de falar sobre banco de questões, baixe o template que está dentro do seguinte diretório: www.telesapiens.com.br/downloads/telesapiens modelo de bqe.docx. Quando você abrir o seu template, você vai perceber que você vai ter um arquivo Word. Você terá aqui a competência, tá? Que deve ser a mesma competência que está no e-book, que está na videoaula, que está no slide, ok? Por exemplo, executar os procedimentos de alguma coisa, né? E abaixo desta competência, você terá as questões referentes a esta competência, com um enunciado. Esse enunciado deve ser encorpado, ele não pode ser um enunciado magro, né? Tem que ser gordinho, né? Um enunciado mais ou menos com essa densidade textual. As alternativas, sempre 5 alternativas, de A a E, A, B, C, D, E, ok? E o gabarito resposta, ou seja, qual que é a resposta certa, no caso aí a letra C. Na sequência, você deve construir o comentário da questão, sempre repetindo o texto, explicando mais o texto da alternativa e não sinalizando a letra da alternativa, tá bom? E para finalizar a questão, você deve classificá-la como difícil, fácil ou média complexidade. Com relação às métricas, você deve entregar um arquivo Word para cada banco de questão, ou seja, para cada unidade letiva contendo 25 questões, totalizando, portanto, 4 unidades letivas com 100 questões no final da sua produção autoral de banco de questões. Alguns cuidados importantes que devem ser salientados. As questões têm que ser inéditas, não servem questões de ENAD e ENEM. Você tem que construir essas questões ainda que no estilo ENAD ou no estilo ENEM, de acordo com o projeto, mas nunca repetindo uma questão que já saiu, que já foi entregue, que já foi aplicada num desses exames nacionais. As questões devem levar o aluno a pensar, a refletir. Nunca questões bobinhas como quem descobriu o avião, né? Quem inventou o avião? Foi Santos Dumont, foi Pedro Álvares Cabral. Letra C foi, sei lá, Salvador Dalí. Então, isso são questões bobas que a gente deve sempre evitar. Sempre questões que levem o aluno a refletir, a pensar a respeito dessas questões. Deve haver, portanto, uma questão difícil, 2 questões de média complexidade, 2 questões fáceis para cada competência, tá? Ou seja, essa é a métrica que você deve buscar ao longo da produção autoral do banco de questões. Outro aspecto bem importante. Lembre-se, as questões são ofertadas de modo randômico, inclusive suas alternativas. Logo, jamais faça menção à letra da alternativa certa num comentário da questão. Simplesmente repita o texto da alternativa correta. Por exemplo, a alternativa correta é a que fala sobre isto ou sobre aquilo, e não a alternativa correta é a letra C, porque a letra C pode não ser letra C. Ela pode virar a letra D, ela pode vir a ser a letra B, dependendo da randomicidade da aplicação dessa questão. Não faça menção à letra de uma alternativa em outra alternativa, como por exemplo, apenas as alternativas A e C estão corretas. Porque, de novo, as alternativas também são randômicas, então nem sempre a letra A será a letra A, nem sempre a letra C será a letra C. E ao utilizar questões como verdadeiro ou falso, repita a sequência de V's e F's no comentário da questão, e não a letra ou alguma explicação sobre o que é verdadeiro ou o que é falso. Evite questões óbvias, como nós acabamos de falar sobre quem inventou o avião, e é isso que a gente queria falar sobre banco de questões. Até o próximo vídeo.